Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Bruna Azevedo e hoje eu vou falar pra vocês sobre algumas histórias de umas serial killers desse meu livro aqui, Lady Killers, que é As Assassinas em Série Entre na Mente das Psicopatas. Não sei se alguém aí conhece, já ouviu falar desse livro, é da Dark Side, eu ganhei ele de presente do meu noivo. Ainda falta ali algumas capítulos, né, pra mim poder ler de algumas histórias. Eu vou pegar as principais pra vocês, assim, as mais legais, se bem que o livro inteiro, ele é muito massa, vale muito a pena. E vou estar contando pra vocês de algumas histórias dessas assassinas mulheres, né, que repercutiram em todo mundo dos casos delas. Então, pra quem gosta de terror, gosta, né, de acompanhar vídeos, essas coisas, filmes, né, coisa de serial killers, esse vídeo vai estar muito interessante. Então, antes da gente começar, quero que vocês, ao final do vídeo, se gostarem dele, deixem um like pra mim, se inscrevam no meu canal pra dar aquela força. Aqui no link da descrição estão minhas redes sociais, o meu Instagram, quero que vocês me sigam lá, acompanhem meu dia a dia. E, gente, eu já ia esquecendo de uma coisa. Ao bater os 1000 inscritos aqui no meu canal do YouTube, eu vou estar fazendo um prêmio lá no meu Instagram, de um sorteio que eu vou estar dando um prêmio em dinheiro. Então vai ser muito bacana quando a gente atingir os 1000 inscritos aqui no meu canal. Então eu conto com todos de vocês, gente, com a ajuda de vocês, para vocês estarem, né, dando like aqui nos vídeos, assistindo, se inscrevendo, porque o se inscrever é muito importante para mim poder conseguir bater essa meta dos 1000 inscritos. E daí, lá no meu Instagram, no dia, eu vou estar fazendo esse sorteio com um prêmio em dinheiro pra vocês. Então vai ser muito bacana, eu conto com todos vocês. E é isso, gente, agora bora pra mais um vídeo que vai estar super legal. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Então o livro aqui que eu falei pra vocês, da Lady Killers, vejam, ele é muito lindo, gente, ele é pink, com preto, bem lindo, ó. Ele vem a tarjinha aqui, ó, escrito de serial killers, né, crime e tal. Muito joia, ó, muito bacana o livro, gente, é lindo. E vamos ver o que tá escrito aqui. Então, mulheres letais, inteligentes e manipuladoras. Prepare-se para realizar uma investigação criminal ao lado da Dark Side e sua divisão Crime Scene. Esqueça tudo aquilo que você achava que sabia sobre assassinos letais. Perto de Marianne Cotton e Elizabeth Bathory, para citar apenas algumas. Jack, o Estripador, ainda era um aprendiz, para vocês terem noção. Lady Killers, Assassinas em Série, é um dossiê completo sobre a vida de 14 mulheres que deixaram rastros de corpos por onde passaram. Uma obra fundamental para os fãs de criminologia que querem compreender a mente de assassinas que são horrivelmente e essencialmente humanas. Então, para vocês terem uma ideia, quanto essas mulheres foram fodidas, gente. Desculpa a palavra, mas nessa parte, né, de crimes, assim, de serial killers. Então, na hora que a gente abre o livro aqui, ele tem essa parte da capa, do lado de dentro, ó, com umas caveirinhas, estão dando pra vocês verem, né? Bem legal. Daí, tem aqui, ó, uma digital no livro. Aparece ali o Lady Killers, aparece, que legal, ó. E aparece ali, né, os autores que escreveram e tal, ó. Ele vem assim, um livro, ele é muito joia, gente, é perfeito, livro muito bonito, sabe? Daí é dessa produtora aqui, dessa escritora, acho que Tori Telfer, pelo jeito, da Dark Side, né, que eu falei pra vocês. E aqui daí tem a todas as histórias das 14 assassinas. Então tem aqui a população elusiva, tem Elizabeth Bathory, né, que é a condensa sangrenta, que ela foi, né, batizada com esse nome. Daí tem a Nanny Doss, que é a vovó sorriso, a Lizzie Halliday, que é a pior mulher da Terra. Tem a história da Elizabeth Ridgway, não sei se é assim que eu tô falando certo os nomes, gente, mas tá, vocês vão entendendo aí, que ficou conhecido como a Santa Diabólica. Tem a Raya e a Sakina, que são doces víboras. A Marianne Cotton, que é a mulher maldita. A Daria Nikolaevna Saltikova, alguma coisa assim, que é a atormentadora. A Anna Mary Han, que é a icebergiana. A El Hassan,
o Rouxinol e a Tilly Klimek, alguma coisa assim, Klimek, sacerdotisa dos Barbas Azuis. Então, tem história de bastante aqui, gente. Tem da Alice Kittler, a feiticeira de Kilkenny, Cat Bender, a bela degoladora, criadores de anjos de Nagrev, sororidade letal, Mary Madeleine, a rainha dos envenenadores. Então tem bastante história aqui. Então, daí na primeira página do livro, tá dizendo ali, população ilusiva, eles matam, elas matam. Daí tá escrito ali que é verdade, os homens derramam a maior parte do sangue nos livros de história, e a maioria esmagadora dos assassinos em série, especificamente, é do sexo masculino, né? Durante os últimos 100 anos, menos de 10% dos assassinos em série eram mulheres, ou assim a gente pensava, né? Os registros estão longe de serem imaculados e em 2007 uma exaustiva pesquisa listou 140 assassinas em série conhecidas. Então o blog, em apoio ao movimento dos direitos dos homens, lista quase 1000 assassinas em série. E nós sabemos que o número, seja lá qual for, aumentou nos Estados Unidos desde a década de 1970. Então, a sociedade tende a se afundar na amnésia coletiva a respeito da violência feminina, tanto que, quando Aileen Wuornos foi acusada de 7 assassinatos em 1992, a imprensa nomeou a primeira assassina em série da América e continuou a fazê-la nas décadas seguintes. Então, Aileen não foi a primeira assassina em série dos Estados Unidos, nem mesmo passa perto disso. Assassinas em série são mestres do disfarce, elas andam entre nós, no mundo, como nossas esposas, mães e avós. Então, essa é a abertura, né, gente, do livro para vocês. E eu vou estar contando, então, alguma das 14 eu vou pegar ali as principais, né, tipo as serial killers, assim, mais terríveis que foram, para poder falar das histórias delas para vocês, né. Que a primeira é a Marianne Cotton, que já tá até dizendo aqui no final do livro, né. E a Elizabeth Bathory também, né, que algumas das mais terríveis, assim, assassinas em séries mulheres, né, que tá dizendo ali, igual eu falei pra vocês, né, que Jack, lá o estripador, pra quem conhece a história e tal, ainda era um aprendiz perto dessas duas serial killers que já apareceram na história. Então, é isso que a gente vai ver agora, aqui sobre a história delas. Bom, gente, então a primeira história, que é da Elizabeth Bathory, que ficou conhecida como a Condensa Sangrenta, entre 1560 até 1614. Então, gente, ela foi uma mulher marcada, sexualizada e vampirizada desde os registros de seu julgamento descobertos em 1720. Ela foi uma das grandes damas assassinas em séries, né? Então, ela foi a primeira mulher sadomasoquista, cujo nome inspirou não uma, nem duas, mas 8 bandas de black metal. Então, a temível condensa húngara, né? Elizabeth Bathory. Então, ela, gente, nasceu em 7 de agosto de 1560, em um dos mais poderosos clãs da Europa Central. Ela era herdeira de uma riqueza absurda e um impecável pedigree escolástico. Os seus pais, protestantes, não pouparam nenhuma despesa para dar à sua precoce filha uma educação clássica. Ela falava não apenas húngaro e eslovaco, né, a língua que a maioria de seus criados devia falar, mas também grego, latim e alemão. Então ela era inteligentíssima, né, gente? Então, diversos rumores afirmam que, quando ela era criança, ela sofreu terríveis crises epilépticas. Além disso, né, seus pais eram primos. Então, os pais eram primos, né, que casaram e tiveram ela. Como muitos formidáveis clãs da época, a família Bathory tinha uma propensão à endogamia, o que historicamente resultou em mais de um nobre nascido com fraca constituição e inclinação à loucura. Então, a lenda diz, né, gente, que a Elizabeth testemunhou coisas horríveis durante a infância dela, como a horrível visão de um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo. Seu crime? Roubo. Então, de acordo com a história, a pequena Elizabeth gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Então, muitas das anedotas folclóricas sobre a sua infância são tentativas de explicar seus crimes posteriores, né? E mais detalhes à parte, né, da Elizabeth, provavelmente testemunhou um bocado de violência quando criança. Então, naqueles tempos,
era mais do que aceitável, né, bater nos criados, né, de acordo lá com as leis húngara, né, os camponeses, eles eram propriedades dos nobres, e é possível que a Elizabeth, então, também tenha presenciado algumas execuções públicas ocasionais. Então, além de inteligente e grotescamente despreocupada em relação à violência, a Elizabeth também era de fato muito bonita. Então, um retrato de 1585 mostra uma beleza sombria, delicada, com uma proeminente testa branca. Então, as mulheres da época retiravam linhas de cabelo para parecer mais aristocráticas, né? A lá Rainha Elizabeth I. Então, olhando para o exterior do quadro com os olhos enormes e lúgubres, que está escrito ali, né, no livro que diz ali da história. Então, rumores, gente, dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo. Daí ficou grávida e foi forçada a se separar da criança. Então, aos 10 anos de idade, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc. Então, gente, pensem, naquela época lá, já com 10 anos de idade, ela já estava sendo noiva. E esse noivo dela era um adolescente de 15 anos, filho de outra poderosa família húngara. Então, como era comum naquele tempo, Elizabeth se mudou para o palácio de Nasdaq durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu marido. E rumores dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo. Então ficou grávida e foi forçada a se separar da criança. Tudo às escondidas. Enquanto isso, seu noivo castrou o infeliz garoto e jogou aos cães selvagens. Então, verdade ou não, Elizabeth acabaria por desenvolver a reputação de uma mulher provida de líbido voraz. Libido voraz. E o jovem Nadasdy logo se tornaria famoso por sua violência louca e criativa, né? Então, no caso, o noivo dela, que era esse conde, né? O conde Ferenc. Então, Elizabeth, aos 14 anos, daí casou-se com seu impetuoso noivo em 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados. Essa festa extravagante durou 3 dias. Nadasdy coroou o evento presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário castelo da Hungria. Então, o castelo Szeged, alguma coisa assim, que lhe serviria de moradia. O castelo, construído em estilo gótico, ficava empoleirado no topo de uma colina. Então, Nasdaq não fazia ideia dos crimes que Elizabeth mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados daquele lugar. Então, Nasdaq e Bathory eram agora um casal incrivelmente rico e de elevado status social, mas eles mal se viam. Então, gente, daí levou 10 anos para que eles tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum, né, para os casais da época. Então, a Elizabeth, ela foi diagnosticada lá com uma infertilidade, né, que ela não poderia talvez ter filho, né, era infértil. E isso foi quase uma razão para que o noivo pedisse o divórcio para ela, né, porque daí não ia ter os herdeiros e tudo mais. Porém, ele precisou ir para uma batalha para poder lutar lá com contra os otomanos, né, que enquanto Elizabeth ficou lá nos castelos dela supervisionando lá, né, o reinado deles e todas as coisas lá, os patrimônios, né, e tudo que eles tinham. Então, ela ficou, além de, né, mesmo assim não tendo filho, né, nesses 10 anos que ela ficou com ele, e quando eles foram para se divorciar, aconteceu isso dele ter que ir para uma batalha e tal, então ainda nesses 3 anos que ele ficou lá na batalha, eles ficaram, né, ainda juntos, não se divorciaram, e assim então foi acontecendo as coisas. E daí, gente, após essa batalha que ele foi, né, nos 3 anos lá, ele ficou fora, ele teve que participar de outras batalhas, né, que foi conhecida como aquela batalha lá dos 13 anos, né, e nessa batalha, então, por ele matar os inimigos de forma, assim, horrível, sabe, ele ficou conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria. A Hungria, né, e eles tinham algo em comum, ele com a Elizabeth, né, que os dois tinham, né, o prazer, assim, de torturar os jovens criados deles. Então, toda vez que ele chegava lá das batalhas dele, né, na viagem, ele e Elizabeth, né, tipo, tratavam mal lá os criados, e ele contava, né, da batalha dele lá de derramamento de sangue, né, que
Então, gente, né, por causa do jeito, assim, horrível que eles eram, assim, muito cruéis, né, muito sangue frio, o Nadash, né, que era o noivo da Elizabeth, ensinou ela a enrolar um pedaço de papel oleado, né, com óleo, colocar entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida incendiar o papel, né? Então era uma brincadeira divertida para eles, que eles chamaram de chutar estrelas, né? E também teria comprado para Elizabeth uma espécie de luva com garras que ela usava para cortar a carne de seus criados, né? E certa vez ele supostamente cobriu uma jovem garota com mel e a forçou a ficar imóvel do lado de fora da casa para que fosse impiedosamente picada por insetos. E em suma, né, o Cavaleiro Negro foi uma fonte de inspiração para uma jovem sociopata impressionável como Elizabeth. Então, em 1604, o Cavaleiro Negro, né, o marido da Elizabeth, ele adoeceu e morreu, e ficou ela daí fazendo as piores torturas possíveis da história. Então, ela se tornou fanática, né, por torturar e matar jovens meninas. Então, ela coletava essas jovens nas cidades ao redor de seus inúmeros castelos que eles tinham, né, que eram muito poderosos, muito ricos, e crianças camponesas, né, na flor da idade, com corpos fortes e descartáveis, e quando ela terminava com elas, ela mandava jogar seus corpos por cima dos muros do castelo para servir de comida aos lobos. Então o prazer dela era queimar a mulher, era fazer coisas horríveis mesmo. E, gente, então as torturas, né, da Elizabeth começavam sempre com algum erro de alguma criada. Então, talvez, né, a criada lá perdia um ponto de crochê, fazendo que a condensa se virasse, né, contra ela com um rosnado, né. Então, Elizabeth, ela iniciava o súplico, né, batendo, chutando ou socando a criada, mas acabava por se aprofundar, elaborando alguns castigos imaginativos para satisfazer a sua sede de sangue, né. Então, aquelas que cometiam erros na costura eram torturadas com agulhas, né. Então, já uma menina que roubou uma moeda teve a pele marcada com a mesma moeda. Então, Elizabeth fazia jogos mentais, enfiando alfinetes nos dedos das meninas e dizendo: se fere a prostituta, então ela pode arrancar. Quando elas tiravam os alfinetes, né, Elizabeth cortava seus dedos fora. Muitas vezes desnudava suas criadas antes de espancá-las, e uma vez ela arrancou com uma mordida um pedaço do rosto de uma garota, quando ela mesma estava muito doente para sair da cama. Então, se a tortura, né, parasse por aí, seria um bom dia para as criadas, mas Elizabeth raramente ficava satisfeita com alfinetes e dedos cortados. Então, não importava em que castelo a Condessa estivesse hospedada. Sempre haveria uma câmara, né, de tortura para ela brincar, e as brutalidades que ocorreram nesses aposentos são absolutamente assustadoras. Então, o esquadrão de tortura poderia queimar as garotas com ferros em brasa ou espancá-las até seus corpos explodirem. Uma vez, Elizabeth colocou seus dedos dentro da boca de uma menina e rasgou seu rosto. Havia também relatos de alicates usados para despedaçar a carne das meninas e rumores de canibalismo forçado, né? Então, que crueldade ultrajante, né? Nenhum açougueiro sob o céu era, na minha opinião, mais cruel. Escreveu, né, horrorizado, o pastor de uma cidade lá, né? E que ele escreveu, na verdade, é um amigo, né? Depois de descobrir o que acontecia nos calabouços da Elizabeth. E alguns membros da equipe de tortura tinham suas especialidades, né? Então, ela tinha como se fosse um grupo, assim, né, de tortura, que participavam junto com ela, né, que eram meio que aliados dela nas torturas que eles faziam lá. E uma dessas pessoas lá, né, gostava de cortar fora os dedos da menina com tesouras de poda, né? Daí tinha alguns deles que preferia dar 500 chicotadas, né? E a Elizabeth, que gostava de tudo, né? Então, para ela, valia de tudo. E ela gostava mesmo era de torturar, né, cruelmente essas criadas lá do castelo dela.
Daí, gente, o que aconteceu lá com Elizabeth, né? Então foram passando anos e anos de tortura, né? Ela sempre torturava as camponesas, né? Ela até comprava dos próprios, né, camponeses, dos pais, tudo, crianças e adolescentes e mulheres e tudo, né? Pra ela poder torturar mesmo cruelmente, né? Então ela virou uma serial killer mesmo, que ela acabou matando até gente, né? Tipo, inocente, que não tinha feito nada e tal, mas matou muita pessoa errada. E acabou que depois, né, ela começou a dar uma briga até entre ela e os próprios aliados dela, né? E quando ela foi condenada, 306 pessoas, né, testemunharam contra a Condensa Sangrenta, que foi assim que ela ficou conhecida, incluindo os membros, então, né, do seu esquadrão de tortura, que também estavam sendo torturados por ela. E seus testemunhos, né, fizeram mais que incriminá-la. Então ninguém sabe, né, com certeza quantas garotas Elizabeth Bathory matou, né? Seus cúmplices afirmaram que o número de garotas assassinadas variava entre 30 e 50. Daí funcionários, né, de outros castelos de Elizabeth disseram que ela teria matado de 175 a 200 meninas, né? E daí, no boca a boca, o rei foi ouvindo, né, que ela matou 300 e etc. E uma jovem testemunha afirmou que a Condensa matou cerca de 650 mulheres, cujos nomes ela anotava em um pequeno caderno. Então, essa testemunha que foi lá, né, falar pro rei, lá que ia condenar ela na época, falou, né, que tinha lá o caderninho onde que Elizabeth ficava lá assinando, né, o nome de todas que ela matava, né, que ela matava mulheres. Ela viu lá nesse caderninho que tava lá o nome de 650 mulheres que a Elizabeth tinha matado, né? Então, Elizabeth, gente, ela nunca foi levada a julgamento, né? Mas em vez disso, ela foi condenada à prisão perpétua em seu próprio castelo encharcado de sangue. Vários pastores a visitaram, né, apenas para encontrá-la furiosa e sem nenhum arrependimento por seus atos. Então, mesmo ela sendo condenada, né, à prisão perpétua, ela nunca se arrependeu. Quando lhe pediam para ela pensar sobre o sofrimento que infligiu às pessoas, Elizabeth apenas grunhia, afirmando que seus parentes poderosos logo a salvariam, né? Então ela seguiu alegando que todos os comparsas dela lá, né, que estavam junto com ela no, nesse massacre que eles faziam, eram os culpados, né? E quando os pastores perguntaram por que ela ordenou que seus criados simplesmente parassem com as torturas, a Condensa respondeu que ela própria os temia. E em outra ocasião, ela sibilou que não confessaria nada, mesmo que a torturassem em fogo. Então, ela nunca quis, né, contar e nunca, para ela, sabe, o culpado era eles, ela não tinha culpa de nada e ela era muito... Então, daí a Elizabeth foi presa, né, por prisão perpétua e até, né, meados de, né, anos atrás, tudo, naquela época lá, bastante gente e tal, né, queriam absolver a Elizabeth, né, falando que eram só rumores, que não tinham tantas provas assim, né, para poder falar dela e tal, como ela era muito poderosa, muito rica lá, né, na cidade dela, lá com os castelos e tudo mais, e que o rei, né, não gostava, né, tipo, dela, por ela ser uma mulher poderosa e tal, então por isso que ele queria mesmo dar a prisão perpétua a ela. Então tinha muita gente lá que não concordou com isso, né, queria soltar ela e tudo mais. E ficou que, né, com ela presa, toda a documentação legal sobre os julgamentos dela foi selado, a Condensa ela foi colocada em prisão domiciliar em seu próprio castelo, e o parlamento decretou que seu nome não seria mais mencionado na sociedade. E as cidades, né, ao redor lá de onde ela vivia, ficaram silenciosas nos 100 anos seguintes. Então, assim, né, que ficou conhecida a história de Elizabeth, gente. Então, como o vídeo ficou muito grande, para mim poder vir falar sobre a história da outra, a serial killer, né, da Mary Ann Cotton, eu vou falar para vocês da história dela num outro vídeo,
porque esse daqui da Elizabeth ficou muito comprido, tem muita informação, gente, por isso que vale a pena saber da história inteira, né? Quem quiser procurar aí na internet ou, né, achar resumos, alguma coisa para poder entender melhor da história, entrem lá, pesquisem. E eu vou estar trazendo então no próximo vídeo para vocês a história dessa Marianne Cotton, né, que foi uma também das principais serial killers muito poderosas e muito assim cruéis, sabe, para a história. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no meu canal, deixa o like. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Um grande beijo meu.